Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um direto que acabo por organizar nesta noite. Aproveito e saúdo todos aqueles que forem entrando neste momento, todos aqueles que já se encontravam aqui a aguardar, bem como também todos aqueles que depois, posteriormente, acabarem por ver e por assistir a este direto que eu aqui estou a organizar. Eu começo também por solicitar a cada um de vocês que, na medida daquilo que possam fazer, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like, que é de extrema importância para garantir que todos vão entrando e que todos vão ajudando a promover também o canal. Eu saúdo inclusivamente todas as pessoas que, uma vez mais, aqueles que forem entrando e agradeço desde já a atenção que vão tendo todos. Eu já sei que já há aqui pessoas que estão aqui a reclamar do tempo que eu estou a demorar, provavelmente para iniciar este direto, mas já sabem que muitas vezes nós temos aqui uma situação, não só de família, como também situações muito concretas, também do ponto de vista pessoal, que impedem esse cumprimento. Eu peço a vossa atenção para isso, peço também a compreensão. Espero, por favor, que compreendam isso, não é por mal, e naturalmente deixo as minhas desculpas para todos vocês. Portanto, eu deixo com certeza esse voto de saudação e esse pedido a cada um de vocês. Muito bem, eu começaria desde já por fazer uma referência à questão de Yevgeny Prigozhin, que não deixa de ser curioso que muita gente começou a afirmar que se tratava de aquilo que provocou o incidente de Yevgeny Prigozhin, que ao avião, a aeronave onde ele seguia, que teria sido um míssil disparado pelo sistema de defesa antiaéreo. E a verdade, e o que é curioso aqui no meio disto tudo, é que aproveitando também já um abraço para Madrid, para qualquer pessoa que me esteja a assistir neste momento a partir de Portugal, no Brasil também, e saúdo a pessoas que se encontram neste momento em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, também que se encontrem em Timor-Leste, Rússia, Alemanha e por aí fora. Diz aqui a senhora de Red Eyes, míssil S-200, dizia a CNN. Bom, é curiosa esta história de Prigozhin, do avião de Prigozhin, porque, se eu bem me recordo, na altura, aquilo que eu vi foi, inicialmente, que havia duas fontes, que, para não variar, são anónimas, ninguém sabe quem elas são, ninguém sabe quem são essas pessoas, mas que teriam avançado que teria sido, de facto, tudo indicava que teriam sido mísseis disparados a partir de um sistema de defesa antiaéreo. Agora, aquilo que eu vejo é que, afinal, parece que aquilo que terá provocado algum tipo de dano na aeronave onde seguia Yevgeny Prigozhin e também Dmitry Utkin, parece que afinal já não é, já fica descartado o cenário do míssil e mesmo o cenário da explosão é sempre visto com cautela porque parece ser o mais provável, mas ainda estão a tentar perceber qual é que será. Ora bem, eu pergunto, então em que é que ficamos? Porque a primeira coisa a fazer, e segundo grandes, entre aspas, grandes analistas da nossa praça, foi a Rússia a grande responsável, foi o Kremlin é que queria, de facto, eliminar Yevgeny Prigozhin. As pessoas alimentaram uma narrativa que eu acho curiosa, e ainda hoje, por acaso, estava a ver, olhem, um tweet do ex-deputado António Filipe, que dizia com toda a razão. Quer dizer, as pessoas demoraram segundos para conseguir descobrir. Meu muito obrigado ao Mike, desde já, pelo contributo que faz e pelas palavras que deixa, relativamente ao grande trabalho que eu faço também. Muito obrigado pelo reconhecimento e agradeço a todos aqueles que têm feito contribuições através do YouTube, Revolut, MBWay e também de PayPal. Muito obrigado a todos por isso. Mas dizia então António Filipe que, quer dizer, as pessoas foram muito rápidas.
demoraram segundos a descobrir e a desvendar que afinal foi o Kremlin que foi o responsável por tudo aquilo que foi causado e que foi provocado à aeronave de Evgeny Prigozhin, e depois, afinal, ainda hoje estão a demorar tanto tempo para conseguir encontrar e conseguir perceber aquilo que aconteceu na destruição do Nord Stream. Portanto, não é algo que não faz sentido absolutamente nenhum, e não faz sentido nenhum porque, lá está, as pessoas apressam-se a querer encaixar uma narrativa, uma suspeita, as pessoas começam a querer, têm uma ideia e querem acreditar que teria sido Putin e o Kremlin a ordenar a morte de Evgeny Prigozhin. E que, a partir daí, há uma imagem de um homem que se tenta promover a partir aqui do Ocidente, há toda uma imagem que se quer difundir de um homem que é tremendamente frio, cru, sanguinário, que é embrutecido, que quer, que não tem qualquer tipo de escrúpulos, ou seja, pretende-se difundir essa narrativa e depois vão todos atrás da mesma narrativa. E as pessoas que nunca estiveram no local, as pessoas que não sabem o que é que aconteceu, as pessoas que muitas delas nem sequer conhecem as dinâmicas daquilo que está na Rússia, depois aquilo que fazem é ajudar a alimentar a narrativa de que verdadeiramente foi Putin e foi o Kremlin que ordenou essa morte sem qualquer tipo de prova. E agora, eu gostava de deixar aqui isto muito bem claro. Eu não estou a dizer que não foi o Kremlin. Aquilo que eu estou a dizer é que nós temos de manter todas as hipóteses em aberto e que a hipótese de ter sido o Kremlin seguramente não é o cenário mais provável. Aproveito também esta ocasião e saúde e agradeço a Gelcir dos Santos e um abraço para a cidade de Cascavel, estado do Paraná, do Brasil, pelo contributo, pela forma como está aqui presente. Eu agradeço imenso. Senhor Jaime Baião, agradeço também o seu contributo com toda a certeza. Às vezes acontece mesmo no fim, mas eu acabo sempre por ver aquilo que é feito. Muito obrigado pela confiança que ambos acabam por depositar no meu trabalho e todas as restantes pessoas também. Muito bem, vamos então. Yevgeny Prigozhin, eu vou explorar melhor amanhã esta situação com o avião, mas importa neste momento perceber o que é que nós poderemos esperar do futuro da Rússia e também do futuro do grupo Wagner, agora com a morte da liderança, do topo da liderança do grupo Wagner. Aliás, por falar nisso, é curioso, porque eu gostava, deixem-me ver até se eu consigo partilhar convosco algo que me deixou abismado, porque foi o perfil de Facebook da, da, da hospedeira, que acabou por falecer. Eu não consigo já ver onde é que eu vou encontrar isso. Deixem-me ver se eu consigo encontrar isso de alguma outra forma. Deixem-me ver se eu encontro, porque... não, afinal sempre vou conseguir. Ora bem, então vamos lá ver se eu consigo aqui partilhar esta janela para vocês verem. Eu vou partilhar então aqui o perfil de Facebook da hospedeira e acho que vai ser possível para vocês conseguirem ver aquilo que eu estou aqui a partilhar. Pronto, acho que conseguem ver muito bem aquilo que aqui está. E então este é o perfil da hospedeira que faleceu na sequência e que seguia na aeronave de Evgeny Prigozhin e que faleceu na sequência da queda desse avião. Ora bem, Cristina Yadrevskaya era o seu nome, divorciada de Moscou, portanto aqui vem uma fotografia aqui de perfil que tinha sido tirada, como podem ver, há 6 dias, portanto aqui está, há 6 dias, e agora, o que é curioso de assistir é que as pessoas reparem que esta fotografia que ela aqui publica, ela publicou esta fotografia, salvo erro, na manhã do dia em que aconteceu a tragédia. E reparem nesta imagem. Aquilo que nós podemos retirar daqui é, desde já,
uma mala, portanto, de viagem, portanto, uma mala normal, tem uma mala pequena, aqui está ela. Depois aqui com algumas coisas de comer, e isto parece ser uma sala do aeroporto. O que mais me espanta, por um lado espanta, por outro lado não espanta. Isto é para perceber que isto provavelmente foi uma fotografia que ela publicou no aeroporto de Sheremetyevo, que foi de onde partiu o avião de aeronave que transportava Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin. E o que mais me deixa, muito honestamente, indignado no meio disto tudo é perceber, reparem, que temos aqui comentários de risos. Portanto, há pessoas que vêm aqui por risos e não só. Nós temos aqui uma quantidade significativa de comentários. Vejam as pessoas como têm a necessidade de expressar ódio e de destilar ódio e poder sentir que conseguem transferir todo o seu ódio para alguém. A senhora era hospedeira. Não há qualquer tipo de notícia de que integre o grupo Wagner ou que tivesse qualquer tipo de colaboração, afinidade com o grupo Wagner. Ela era hospedeira naquela aeronave, que era uma aeronave particular. Portanto, provavelmente ela recebeu e foi contratada para poder estar naquela aeronave. E então, tudo aquilo que nós vemos, vejam que isto é um smiley, e a pessoa tenta fazer um smiley a rir-se. E a rir-se mesmo de uma forma séria. Depois é curioso, que lá vemos este tipo de bandeirinhas, que estão todos normalmente associados à mesma coisa, e depois vemos ainda um conjunto de comentários de pessoas. Reparem, Putin, aqui, este então é só um deles. Putin matou-a. E depois aparece aqui outra pessoa logo por baixo. Não. A sua própria escolha é que a matou. Ela teve a hipótese de não trabalhar para assassinos. E depois continuamos aqui com um conjunto de pessoas. Vejam, ela mereceu. Uma vez mais, apoiou o assassino Putin e a sua ditadura. Saudações da Sérvia. Portanto, vejam a frieza com que estas coisas são aqui despejadas na internet. E por isso é que eu digo que as redes sociais são cada vez mais. Cada vez são mais. As redes sociais são cada vez mais perigosas, porque a pessoa com muita facilidade vem para este meio e subitamente acaba por despejar todo o seu ódio e toda a sua maldade, a perversão, a forma como se banaliza o ódio e o mal para com seres humanos que não se conhecem de lado nenhum. Portanto, vejam, depois tem um conjunto de outras fotografias dela, incluindo esta. Há 5 dias tinha recebido estas imagens, pelo menos estas flores, ela está aqui a publicar nas imagens. Aqui esta fotografia eu também já vos mostrei. E temos um conjunto também de 14 de agosto. Ou seja, temos aqui uma pessoa que mostra que claramente tinha uma vida perfeitamente normal e que tinha também uma vida realizada. Não diz rigorosamente nada sobre aquilo que esta hospedeira partilhava ou não, em termos de ideais, em termos de afinidades, mas isto é para vocês poderem ver a forma como as pessoas conseguem sentir necessidade de vir para as redes sociais, a despejar todo o tipo de ódio e dizer as coisas mais inacreditáveis relativamente aos outros e desejar mal aos outros. Aliás, nem a propósito. Não fui eu que vi, claro, porque eu não vejo, mas mostraram-me um comentador da CNN de Portugal. Puseram aqui no meu Twitter um comentador da CNN de Portugal que foi dizer: olha, eu não sei de nada, eu só sei é que hoje o inferno está mais cheio e vai ficar muito mais povoado com uma pessoa como Yevgeny Prigozhin. Eu pergunto, caramba. E alguém filmou aquilo e filmou aquela cena e publicou como comentário no meu Twitter. E eu fico a pensar, caramba, como é que é possível? As pessoas, portanto, supostamente, os canais de televisão partilham, chamam e convidam a pessoas, supostos analistas. Ok, já sabemos que não são analistas, não são especialistas, não são coisa nenhuma, são muitos deles propagandistas, mas ao menos, até há algum tempo, ainda havia um esforço mínimo para que as pessoas tentassem pelo menos disfarçar e pelo menos tentar parecer que eram analistas e que eram pessoas sérias.
Qual é o analista que faz um comentário desta natureza? Expliquem. Qual é o comentador que faz um comentário desta natureza? Eu não consigo compreender qual é o critério para que alguém faça este tipo de comentários. Eu já nem vou à questão de visitarem os lugares comuns e de insistirem nos chavões, de dizerem que não, só podia ser Putin, ou então Putin não perdoa traidores, como aquela que eu vi na RTP. Senhor Rodrigo Andrade, sinceramente, eu não sei quem é o nome do indivíduo. Muito sinceramente, não sei quem é o nome do indivíduo. Não faço ideia. Mas disse isto. Ou seja, isto é que é um comentário inteligente para se fazer, isto é que é acrescentar conteúdo, isto é que é dar algum tipo de incentivo para que as pessoas consigam compreender os conflitos em vez das pessoas escolherem a trincheira onde querem estar. Ou seja, eu tenho que continuar a ficar indignado. Isto não me deveria surpreender, mas eu tenho que continuar a ficar indignado, porque é este o tipo de conteúdos que se partilham e é assim que se faz a cabeça aos portugueses e se incentiva as pessoas a pensar da mesma maneira. Isto não deixa as pessoas a pensar hum, num conjunto de elementos que as pessoas não tinham pensado. Eu até posso não concordar com o analista, mas eu aprecio a honestidade desse mesmo analista, eu aprecio essa honestidade desse mesmo analista se ele pelo menos tentar socorrer-se de algum tipo de elementos que fundamentem e que estruturem a sua opinião. Agora, aquilo que eu vejo é pessoas que, sem terem estado no local, sem terem lido qualquer tipo de informação, oficial ou não, sobre aquilo que aconteceu, vem logo imediatamente acusar o Kremlin, que foi o Kremlin que fez aquilo, e este até vem dizer que o inferno, eu tenho a certeza que hoje o inferno vai estar mais cheio. A sério. Então, e o comentário é que ele fez quando Madeleine Albright também faleceu? Fez um comentário também do género? Fez um comentário relativo, faz algum tipo de comentários dessa natureza relativamente a George W. Bush, relativamente a José Maria Aznar, também relativamente a Durão Barroso, ao Tony Blair? Alguém faz esse tipo de comentários relativamente a este tipo de pessoas que continuam a fugir à justiça internacional e depois vêm a afirmar-se e impor-se como defensores de direitos humanos? Ou seja, eu não estou a dizer que se deve defender o mesmo para estas pessoas. O que eu estou a dizer é que quem diz este tipo de disparates relativamente a uns, tem naturalmente de dizer este tipo de disparates relativamente aos outros. Não é? Os nossos são bons e os nossos, como são bons, os nossos não merecem porque tinham um motivo para o fazer. Os outros não, os outros são maus, os outros merecem claramente arder no inferno. Portanto, e é este tipo de expressões que, a meu ver, me faz tremenda confusão. Portanto, tremenda confusão, porque nós vemos depois os canais de televisão já nem sequer se esforçam para tentar oferecer algo que, por exemplo, há uma comentadora, eu não vou dizer o nome dela, naturalmente, mas que eu acho curioso, porque ela sempre que fala, ela é professora universitária, não interessa, há várias a comentar, portanto, escusam tentar especular, que eu não vou dizer quem é. E a forma como fala, nós ficamos assim a ouvir em abstrato. São tudo palavras extremamente eloquentes. Ouçam, nós ficamos a ouvir um conjunto de palavras, todas ali utilizadas, que nós pensamos, sim senhor, esta está a falar bem, esta nem está a falar bem. Mas depois, paramos e quando tentamos exprimir o conteúdo para ver o que é que ela está a dizer, não está a dizer rigorosamente nada. Não, escusam tentar adivinhar o nome, mas não me estou a referir a essa, não me estou a referir a essa. A Sónia Seneca, não me estou a referir a ela. E depois não diz nada, ou seja, é só utilizar um conjunto de palavras que parece que estão ali todas a soar muito bem, e depois, quando nós vamos tentar perceber, mas o que é que acrescentou aqui? O que é que ela, onde é que ela está a tentar chegar? Não se consegue retirar rigorosamente nada. Nada, 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 nada. Portanto, senhor Emílio, a arte da retórica, eu nem sei se isto é arte, se isto é uma arte. Isto é uma arte para quem não para e pensa e não tenta, de certa forma, dissecar aquilo que está a ser dito. Ou pelo menos que não tenta pensar, afinal, o que é que esta pessoa me está a dizer? Porque assim, eu uso uma frase, eu venho aqui concomitantemente, todavia, porém, quando aquela infraestrutura se deu, e tudo, quer dizer, depois eu junto a frase toda com estas palavras, o que é que ela disse? Não sei. Tal como há um outro que também tem uma coisa muito simples, que é simplesmente fazer, é ver o que é que a imprensa diz, faz uma compilação da imprensa, daquilo que a imprensa diz, e depois debite. E está feita uma análise. Isto não é análise. Isto não é análise, isto é clipping, isto é juntar coisas que são ditas nas notícias e dizer. Ou seja, não se acrescenta nada. Faz-se um resumo.
de um conjunto de notícias tão simples quanto isso. Portanto, e isto é o trabalho mais fácil que qualquer um pode fazer, que é nunca arrisca, não tem opinião e depois simplesmente dispara ali um conjunto de coisas que nem sequer consegue acrescentar uma análise crítica. Mas vamos então àquilo que interessa e vamos falar dos BRICS. Os BRICS, uma vez mais, eu achei piada, porque antes de fazer este live, este direto, eu fui ver o que é que a imprensa portuguesa disse dos BRICS e, claro, bastou pôr no Google para tentar perceber o que é que tinha dito a imprensa portuguesa sobre os BRICS. E, claro, primeiro, não, os BRICS não afetam em nada a posição dos Estados Unidos, não, os BRICS não são uma ameaça para rigorosamente nada, cada um tem o direito de decidir o que quer, ou seja, toda a gente desvalorizou uh, esta Cimeira dos BRICS, que foi talvez das cimeiras mais importantes que nós tivemos de fóruns internacionais e também multilaterais, ao contrário do G7, onde parece que toda a gente caminha em sentido único. Senhora Catarina Rolo, muito obrigado pelo contributo que faz, pela forma como também, uma vez mais, está aqui presente e bastante ativa e como faz também o reconhecimento do trabalho que eu aqui vou deixando. E esta Cimeira dos BRICS foi verdadeiramente histórica. Senhora Braga, agradeço também o seu contributo, agradeço também esse reconhecimento que faz e a forma como tem estado também muito presente aqui no canal e ao trabalho que eu aqui faço. Senhor Foia de BR, o senhor Foia de BR pergunta-me se eu acho que o BRICS vai superar o G7. Eu gostava que se percebesse o seguinte: o BRICS não está aqui para derrubar ou para destruir o G7. O BRICS surgiu como resposta à falta de voz e visibilidade que quaisquer outros países e potências do meio ocidental tinham para se poderem fazer ouvir. O BRICS, o Bloco BRICS, neste momento, funciona como sendo um fórum internacional onde se pretende continuar a criar sinergias e até mesmo colaborações, com o sentido de retirar um conjunto de países da dependência dos mecanismos ocidentais. Esta cimeira que aconteceu agora, como sabem, os membros originais são Brasil, Rússia, Índia, China e também África do Sul. E agora nós tivemos a aceitação da adesão de 6 novos membros. E esta cimeira é importante, desde logo, é extremamente importante, desde logo por isso. É o tipo de membros que aderiram. É por isso que esta cimeira foi tremendamente bem sucedida. Porque com a adesão destes 6 novos membros, a partir de 1 de janeiro de 2024, vai ser o bloco BRICS vai superar o G7 em contribuição para a finança e para a economia a nível mundial. Logo por aí, deixa-me ver, ok, tinha aqui um aviso, era só isso. Logo por aí nós conseguimos perceber que o Bloco BRICS e que esta cimeira que aconteceu esta semana é de extrema importância. É que com esta... reparem nos países que nós temos aqui em causa. Arábia Saudita, os novos membros vão ser Arábia Saudita, Irão, Egito, Etiópia, Argentina e também, portanto, Emirados Árabes Unidos. Foram estes 6 países que vão passar a ser membros. E reparem numa coisa, estes países não são escolhidos ao acaso. Isto é um pouco um conjunto de países que são potências regionais ou continentais. Por exemplo, a Argentina, é certo que o Brasil é a grande potência continental, também não só pela sua dimensão territorial, como também pela dimensão da sua economia, pelo peso político que tem e por um conjunto de outros aspectos. Mas a Argentina... não, senhor Yulia Mega, aquilo que está previsto é que estes 6 países que eu aqui referi, incluindo a Argentina,
que venham a entrar para o BRICS a partir de 1 de janeiro de 2024. Curiosamente, vão entrar com a presidência russa dos BRICS, o que é muito interessante de perceber, porque vai ter de ser a Rússia um pouco aqui o elemento centralizador e responsável pela integração desses grupos. A Argentina tem essa particularidade de ser uma potência regional nas Américas, juntamente com o Brasil, não é a maior potência, mas é uma grande potência que também está ali presente e que é regional, e que, por um lado, rivaliza à sua medida com o Brasil, mas por outro lado é um elemento muito importante para conseguir atrair. A Argentina é um país que neste momento está em crise, como vocês sabem. É um país que os russos, por acaso, é muito interessante ver a forma como os russos descreveram a Argentina e analisaram a Argentina. A Argentina é vista como um país que está neste momento a enfrentar uma tremenda crise financeira e uma crise social e também política, fruto do conjunto de políticas que organizações como o FMI, que a senhora Ilha aqui refere, implementaram e quiseram impor à força no país. Logo, os BRICS aparecem aqui para a Argentina como uma solução para conseguirem fugir e desviar-se desta extrema dependência de organizações como o FMI e não só. Ao mesmo tempo que a presença da Argentina permite também captar e atrair um conjunto de outros países que estão aqui à volta, com economias menos pujantes e que possam ver se as duas maiores potências do continente sul-americano se pertencem ao bloco BRICS, portanto, de certa forma também constituir um aliciente para atrair outras economias mais fracas para conseguir ficar também a aderir a este mesmo bloco. Lembrem-se que os BRICS pretendem ser uma voz e pretendem ser uma voz também um centro de decisões que possa substituir os meios e os centros de decisão ocidentais. Portanto, quantos mais adeptos tiver o bloco BRICS, melhor e mais eficaz se torna essa definição e delimitação daquilo que se entende por comunidade internacional. Depois nós olhamos para o Egito. E o que é curioso aqui por o Egito e a Etiópia? O Egito, desde já, como também sabem, tal como a Etiópia, são duas potências regionais. Mas tem outra particularidade, é que o Egito está numa área que, do ponto de vista geopolítico, é extremamente vital, não só para o Ocidente, como também para todas as potências, todos os países, quer africanos, quer também asiáticos. Estão ali numa zona extremamente decisiva. E a Etiópia é o país sede da União Africana e que também tem uma voz muito grande e muito importante nos assuntos regionais. Qual é a particularidade aqui? É que Egito e também a Etiópia têm neste momento uma situação de tensão. E qual é essa situação de tensão? A situação de tensão prende-se exatamente com o rio Nilo e com a forma como o rio Nilo tem sido tremendamente contestado, juntamente também com a presença do Sudão. Portanto, estes três países, Etiópia, Sudão e Egito, têm estado como que, de certa forma, num clima de tensão entre si por causa da forma como como o rio Nilo pode vir a ser partilhado ou não. E é curioso que o bloco BRICS aceitou admitir em simultâneo Egito e Etiópia, sabendo deste problema de antemão. E, ao saber deste problema de antemão, o bloco BRICS quer também apresentar-se e impor-se como bloco pacificador e que vai normalizar as relações entre os países. E vejam que não é caso único, porque depois nós temos a Arábia Saudita e temos também o Irão. Irão e a Arábia Saudita, como sabem, são outros dois países que também têm uma rivalidade fortíssima, sempre tiveram um distanciamento muito grande em termos diplomáticos e também em termos políticos, e só muito recentemente é que vieram a tentar reatar outra vez a normalidade das negociações. Uma vez mais, o bloco BRICS decide admitir os dois. A Arábia Saudita estima-se que será um parceiro extremamente importante, sobretudo para o projeto do Banco BRICS, aliás, tal como os Emirados Árabes Unidos, e o Irão enquanto grande potência também regional que poderá, e como sendo talvez o país com políticas mais anti-Estados Unidos que nós provavelmente consigamos conhecer. Ou seja, o Bloco BRICS teve a sensibilidade de chamar e de aceitar como membros países
cujas relações não são propriamente famosas, já com a intenção de poder normalizá-las. Porquê? Porque isso é um elemento de tensão neste momento na comunidade internacional. E desta forma, normalizando outra vez as relações entre si, isso pode ser uma forma de dar uma força adicional ao bloco BRICS. Portanto, não é por acaso que cada um destes países foi escolhido. E eu compararia esta situação que aconteceu com as recentes 6 adesões. Reparem que são sempre potências regionais ou grandes potências económicas. Este critério de escolha, e depois temos um conjunto de outros países na calha. A Argélia é um deles, a Bielorrússia também, a Indonésia, temos a Síria naturalmente também na calha, Cuba, fala-se também de Cuba, ou seja, nós continuamos a ter um conjunto de países extremamente apetecíveis. E quando nós falamos de Indonésia, além de ser também mais um caso de uma potência regional, eu destacaria aqui a Indonésia, porque além de ser um caso de uma potência regional, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Tem essa grande particularidade também. E está também numa zona absolutamente estratégica que poderá ajudar, de certa forma, a fragilizar e assegurar o distanciamento face a terceiros países. Sr. Luís Filipe, o México também é um dos outros países que também podem, também estão na calha para aderir ao bloco BRICS, ou seja, nós temos um conjunto de países que estão aqui na fila de espera para conseguir entrar. A senhora Maria Conceição pergunta-me se a Grécia está interessada em entrar para o BRICS. Verdade, muito honestamente, eu não acredito. E não acredito, ainda hoje vi que os gregos rescindiram o contrato, até os contratos com os russos, quanto à manutenção de todo o tipo de aeronaves, incluindo combate a incêndios e tudo mais que têm. Vão basicamente abrir o caminho total e definitivamente para que sejam os Estados Unidos a fazer e a assegurar essa presença. Portanto, eu não acredito que, acho que é pouco provável que a Grécia, esta Grécia, com esta liderança política, tenha interesse numa coisa dessas. A Hungria é que eu sinceramente gostava de ver a Hungria, porque acho que a Hungria é um país que, sem sombra de dúvida, que merece e que tem todo o perfil para poder integrar o Banco BRICS, e um conjunto de outros países, também o Burkina Faso, por exemplo, é mais um país que pode, sem sombra de dúvida, vir a ser uma futura potência. Acho que Angola está a ver o comboio a passar, e já deveria estar em ensaios para poder também treinar e estar na fila da frente para integrar o bloco BRICS. E depois acho outra coisa também fascinante, que é Portugal, quando se fala tanto da CPLP, a CPLP é uma coisa de nada, não tem expressão, e se não for agora ao Brasil a pegar nisso, a pegar na CPLP, CPLP é só uma organização, é só um fórum que une todos aqueles que são falantes de língua portuguesa. Não tem novidade, não traz novidade, não acrescenta, não traz grande mais-valia. Ok, que agora decidiu-se criar o sistema dos vistos CPLP. Ainda assim, até esse visto CPLP é um visto muito pouco atrativo, porque é um visto que assegura a circulação apenas para um conjunto de países muito reduzido, enquanto o visto Schengen já é um visto completamente diferente e já é um visto que permite a circulação, por exemplo, em praticamente uma parte significativa do território europeu. Depois a senhora Germana Pinto diz ainda que a minha surpresa dos 6 foi a Etiópia. A mim não me surpreende a Etiópia pelo facto, para já, por ser um dos estados mais antigos do mundo. Tínhamos ainda o Império de Aksum, e tivemos o único país africano, foi o único país africano que nunca foi colonizado. Foi o único país africano que nunca foi colonizado, foi a Etiópia. Ou seja, tem uma herança cultural, tem uma herança histórica, é a sede da União Africana, portanto, atenção, é a sede da União Africana, e tem também, impõe-se e afirma-se enquanto potência regional de excelência. Portanto, não me surpreende a Etiópia, até porque a Etiópia tem mais uma outra particularidade do ponto de vista sociocultural. É a sua diversidade étnica e também religiosa. Nós temos uma comunidade judaica muito expressiva na Etiópia, nós temos também o cristianismo muito presente na Etiópia e praticamente rodeado do mundo muçulmano. A
Etiópia é um país soberbo, é um país à parte e é um país riquíssimo. E é curioso que a Etiópia esteja aqui, porque nós sabemos da aproximação que existe entre países como a Rússia e até mesmo a China, a Eritreia, que até há bem pouco tempo eram inimigos, estavam a travar uma guerra, apesar de não estar com a guerra ativa, mas a guerra ainda estava juridicamente ativa e, portanto, a Etiópia acaba por ser aqui um parceiro também muito importante, uma vez mais, para conseguir assegurar que exista normalização das relações. Ou seja, o Bloco BRICS não se está a assumir apenas como bloco que junta economias, que junta um conjunto de economias. O Bloco BRICS está a afirmar-se e impor-se, isso sim, como também um centro de pacificação e de normalização de relações. E é muito importante as declarações que resultaram desta Cimeira do Bloco BRICS, porque aquilo que foi dito também foi que pretende-se defender o direito internacional. E essa defesa do direito internacional é muito importante que seja dita aqui, que tenha o apoio de todos, porque contraria todos aqueles que dizem que a Rússia está a contrariar o direito internacional. E quem diz que a Rússia está a contrariar e está a violar o direito internacional, depois tem a Rússia a fazer o compromisso de cumprir o direito internacional. E eu recordo, aliás, eu já falo disso na minha tese de doutoramento, das duas declarações bilaterais assinadas por China e Rússia, no sentido de defenderem com todo o rigor e com toda a fidelidade o direito internacional tal como ele sempre existiu e não o direito internacional do Ocidente, que são rules-based order, portanto, a ordem sustentada ou baseada, alicerçada nas normas. Portanto, e é nas normas ou nas regras que muitas vezes são ditadas e interpretadas pelo Ocidente em função dos seus interesses. Portanto, nós temos de perceber que esta reafirmação do direito internacional é uma clara mensagem que é dada para a comunidade internacional como um todo, no sentido de dizer, calma, que aquilo que o Ocidente está a dizer que é direito internacional não é direito internacional. Portanto, acho que é mais uma declaração fortíssima que emerge daqui, além da posição de todos estes atores. E quem vai assumir essa figura central de incentivar a unificação e a integração destes novos parceiros, e para o ano espera-se, lá está o México, como bem se falou, por exemplo, e um conjunto de outros países que possam também aderir ao BRICS, ao Bloco BRICS, prende-se com o facto de serem todos juntos, ser a Rússia esse elemento aglutinador e responsável por essa união entre todos aqueles que aqui estão a juntar-se e que neste momento já superam o bloco G7. Portanto, o bloco BRICS não está aqui para combater, não está aqui para desafiar, não está aqui para derrubar o G7, pelo contrário, o bloco BRICS está aqui para congregar à sua volta um conjunto de países que querem sair dessa dependência do Ocidente. Portanto, e a meu ver, continua a surgir. Agora, um aspecto que já vieram explorar por aqui, e um deles acaba por ser aqui o Sr. Johnny Lambs, que diz aqui o dólar vai ser destruído se Deus quiser. As pessoas dizem, bom, mas vão acabar com o dólar? O dólar não vai acabar, o dólar vai continuar a ser a moeda dos Estados Unidos. Agora, há aqui uma particularidade que emerge com base nisto tudo que eu tenho dito até agora. É que todos estes países estão a fazer o compromisso de reduzir até eliminar definitivamente a utilização do dólar como moeda para as transações comerciais que realizem. E quer dizer, quando nós temos um bloco que supera o bloco dos 7 países mais ricos do planeta, nós não podemos deixar de considerar e de assumir que esse mesmo bloco vai ser o responsável para que o dólar seja fortemente afetado. E nós já temos isso a acontecer, portanto, tanto com a África, com a Arábia Saudita, com a Índia, com a Rússia, então nem se fala, com a China, mesmo a Indonésia, que ainda não é do bloco BRICS, mas que já quis cortar com o Mastercard e também com o Visa e com as transações em dólares. Ou seja, o mundo começa a alinhar-se.
E este bloco BRICS começa a impor-se como o bloco responsável pela formação daquilo que é a nova ordem internacional, a nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é perfeitamente compatível com a ONU, ou seja, eu já ouvi pessoas dizerem, não, mas aqui o objetivo, a ONU já está ultrapassada e agora o BRICS vai fazer questão de se ultrapassar. Vai substituir a ONU. E não é verdade. Não é verdade isso por uma simples razão. A Rússia, a China, todos estes países têm continuado a afirmar que a Organização das Nações Unidas continua a ser, e a Carta das Nações Unidas continua a ser, por excelência, a organização internacional central e também a Carta das Nações Unidas, o instrumento orientador. Aquilo com que estes países não concordam é com a forma como a Carta das Nações Unidas tem sido livremente interpretada por parte de um conjunto de atores ocidentais. É com isso que eles não concordam. Mas estes países continuam totalmente fiéis à Organização das Nações Unidas e também à Carta das Nações Unidas. Portanto, o Bloco BRICS não vem aqui substituir a ONU. O Bloco BRICS vem, isso sim, querer criar um fórum que dê voz àquelas que são as pretensões daqueles que não conseguem ter voz e que não conseguem fazê-la sentir-se, por exemplo, até mesmo na Organização das Nações Unidas. Eu sei que isto parece uma situação um pouco confusa, mas ao mesmo tempo não é, é uma consequência natural de tudo isto que eu tenho estado a falar. Bom, agradeço desde já a Gelcir dos Santos também por mais um contributo que faz e, acima de tudo, diz aqui o complexo de vira-lata é tão grande que as pessoas não aceitam os sucessos de todos. Parabéns pela tua análise técnica lúcida e humana. Obrigado eu também por fazer parte deste canal, por estar aqui sempre presente, pelo contributo também que faz e, acima de tudo, pelo reconhecimento do trabalho que aqui é apresentado e que é extremamente importante também para mim. Portanto, como veem, nós temos aqui um conjunto de potências e depois reparem, o que é que isto me faz lembrar? Aquilo que nós vimos da Cimeira BRICS desta semana faz-me lembrar em tudo aquilo que está a acontecer, por exemplo, no futebol com a Liga da Arábia Saudita. Ou seja, primeiro levam o Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo é o responsável ele por si só vai conseguir captar um conjunto de outros grandes jogadores para ajudarem que o campeonato venha a ser bom, seja competitivo e seja atrativo. E aquilo que está a acontecer agora, neste momento, com o Branco BRICS, parece ser exatamente o mesmo fenómeno. Ou seja, atraem-se as potências regionais ou continentais, e depois, com isso, têm a esperança de que cada uma dessas potências, se repararem em termos geográficos a forma como estão, onde está cada uma delas localizada, com cada uma delas que se consigam atrair um conjunto de outros países para poderem também aderir ao bloco. Ou seja, não é só reunir aqui o movimento dos não alinhados, eu acho que falhou em grande parte por causa disso. É que faz-me lembrar em parte, o Bloco de Esquerda, mas faz-me lembrar um Bloco de Esquerda bem intencionado. Ou seja, o senhor João Ávila Ramos, ainda não vi aqui, deixe-me ver, confirme, sim senhor. Agora tive de ver porque ainda foi parar ao mail. Senhor João Ávila Ramos, eu agradeço-lhe imenso também o contributo que fez, ainda não tinha visto o mail, foi só porque o senhor me chamou a atenção que eu agora fui espreitar, e agradeço o reconhecimento que faz, agradeço as suas palavras, também o meu respeito, a sua disponibilidade e o facto de estar aqui presente. Portanto, acho que é fundamental e, mais uma vez, a prova do reconhecimento que é feito do trabalho que aqui vou apresentando e que vou partilhando. E aquilo que nós vemos então é, reparem no local, na zona geográfica em que cada um destes países está inserido. Reparem como o objetivo com a presença do Egito vai ser conseguir arrastar um conjunto de outras potências e de outros países, e o movimento dos não alinhados falhou exatamente por isto, porque era muito bem intencionado, queria dar voz a todos aqueles que não tinham expressão, mas juntou tantos países em simultâneo, todos eles, a esmagadora maioria deles, numa posição mais favorável ou desfavorável do que a do outro, que fez com que o movimento dos não alinhados tivesse tido algumas intervenções muito importantes, mas que fosse muito difícil de funcionar enquanto bloco e enquanto bloco uniforme que conseguisse ter força e expressão por si só. Os não alinhados, a meu ver, falharam por isso. É que eu digo que isto faz-me lembrar um pouco o Bloco de Esquerda
mas seria um bloco de esquerda bem intencionado. É que o bloco de esquerda também é um pouco assim, é uma manta de retalhos. E é uma manta de retalhos que quer defender e quer proteger as causas todas. E depois não protege causa nenhuma, não defende, acaba por não ser fiel a causa nenhuma a título com alguma profundidade e com alguma densidade, e depois é assim que as coisas se perdem. Portanto, sempre que a diferença é que eu acho que o Bloco de Esquerda é até mais oportunista do que outra coisa. Já os não alinhados, havia essa boa intenção. O problema é que tínhamos vários galos para o mesmo poleiro. Todos queriam ter a mesma expressão, todos queriam mandar, todos queriam ter voz, mas depois, ao mesmo tempo, não conseguiam chegar a entendimento e foi assim que se perdeu os não alinhados. O Bloco BRICS parece-me claramente um projeto à parte, parece-me um projeto organizado, um projeto disciplinado, um projeto que não nasce quase de uma reunião de amigos para se juntarem, para definirem aqui uma resolução com dezenas e dezenas de países. Portanto, as coisas têm de ser com cabeça, tronco e membros, e parece-me que é isso que nós encontramos no Bloco BRICS. Portanto, a partir desse momento, é exatamente esta a situação que nós temos, e é por isso que a próxima cimeira BRICS, como é a Rússia que vai assumir a presidência a 1 de janeiro de 2024, a próxima cimeira BRICS terá lugar em Kazan, na Rússia. Vai ser também muito interessante, muito importante. E eu digo-vos outra coisa. Portugal, e isto foi uma oportunidade perdida para Portugal e para a CPLP. Porque Portugal poderia fazer exatamente aquilo que está agora a ser feito pelo BRICS, só que através do nome da CPLP. Mas não adianta de nada quando nós temos um presidente que vai fazer turismo nas trincheiras de fato e gravata para mostrar como é que é. Ele que nunca cumpriu nem prestou serviço militar vai para uma trincheira, é uma coisa também que me intriga e percebe-se logo, de fato e gravata para uma trincheira. Vai dizer que a Ucrânia, que a Crimeia da Ucrânia não fundamenta porquê. Portanto, eu lamento imenso esta triste notícia que nós aqui temos, que é ver o nosso chefe de Estado a participar e a dizer um conjunto de banalidades e de barbaridades, mas depois eu gostava, por exemplo, que o nosso presidente quando esteve com Volodymyr Zelensky, lhe perguntasse o que é que ele acha da lista Mirat-Vorets. É a base Mirat-Vorets. Como vocês sabem, é uma agenda, é uma base de dados de pessoas a assassinar ou a eliminar, seja lá isso o que for. Portanto, então, mas o nosso presidente o que é que tem a dizer sobre isso? Por exemplo, onde estão tantas pessoas ocidentais? O que é que ele tem a dizer? Portanto, provavelmente não tem nada a dizer, porque o que interessa é galgar a onda e a partir daí seguir, deixar-se levar e aproveitar sempre com um sorriso nos lábios. Portanto, ou de facto nós começamos a ter países que aproveitam esta questão do Bloco BRICS e percebem onde é que está o futuro e onde é que está a justiça, e está no Bloco BRICS, não está na União Europeia. A União Europeia, essa continua a sabotar cada vez mais, aqui como a senhora Cristina M. Pinto diz, redesenha-se nova ordem internacional e melhor, portanto, e é isso exatamente o bloco BRICS, porque as vozes, reparem, vão ter todos estes países desde logo a assumir a eliminação das transações em dólar, a capacidade, o potencial que tudo isto tem para poder ajudar não uma economia a implodir como a americana, mas para pelo menos ajudar a enfraquecer ainda mais uma economia já de si extremamente fragilizada, quer dizer, a partir daqui nós conseguimos perceber como é que funciona o Banco BRICS. Portanto, este é o ponto de situação que eu gostaria de vos dizer relativamente a este bloco. É um bloco importantíssimo, foi um tremendo sucesso. Claro que aqui é dito como tendo sido apenas só mais um evento em que se disseram umas coisas e em que eles até discordaram e tudo mais. Não é verdade. Portanto, não é verdade. Claro que existem aspectos de discussão, mas a verdade é que depois, na prática, nós temos um bloco que acaba por se superar e por se impor e que aos poucos vai-se conseguindo impor, por exemplo, a grupos e a fóruns internacionais como o G7. Diz aqui a senhora Emma Smith que a Mirat-Vorets tem a lista essa com mais de 100 crianças. É verdade. E não é só a Mirat-Vorets, é também um conjunto de outros indicadores, porque Marcelo Rebelo de Sousa não pergunta a Volodymyr Zelensky, por exemplo, como é que é possível que já vá a caminho da formação do quarto exército e continua a provocar mortes e mais mortes aos seus.
Ou seja, a frente e os militares ucranianos estão cada vez mais perto de poder colapsar. Há cada vez mais pessoas a morrer na linha da frente. Vejam Rabotina. Portanto, Rabotina ainda não é oficialmente, nem está conquistado pela Ucrânia, mas o preço que tem pagado a Ucrânia por Rabotina não tem comparação nem contraparalelo em mais nenhuma outra frente de qualquer batalha que nós consigamos procurar. É impressionante a forma como os russos se mantêm de uma forma heroica, épica, com uma defesa altamente eficaz e a Ucrânia se desfaz. E eu vou mais longe. Nós falamos tanto da questão de a Ucrânia se tornar e aderir à União Europeia, e eu acho mais fácil e mais provável que a Ucrânia venha a aderir ao bloco BRICS do que propriamente vá aderir à União Europeia. Será o bloco BRICS que vai ter a oportunidade de poder salvar o que restará de um país chamado Ucrânia e não necessariamente a União Europeia com estas exigências de querer que a Ucrânia se adapte a todos estes valores que por aí fora vão sendo cada vez mais difundidos. Portanto, eu volto a insistir, é mais provável que a Ucrânia venha a aderir ao bloco BRICS do que propriamente venha a aderir à União Europeia. E vamos ver, naturalmente, como é que as coisas evoluem e qual é que vai ser o desfecho. Eu, por hoje, ficaria por aqui. Acho que já vos dei uma ideia sobre o tremendo sucesso que foi esta cimeira BRICS e a forma como conseguiu ser um tremendo sucesso até para Vladimir Putin, porque ninguém questionou, nem houve qualquer tipo de constrangimento à participação da Rússia. Reparem que Putin esteve presente através dos meios digitais e à distância, mas isso nem sequer foi notícia, isso nem sequer foi debatido, conseguiu realizar-se uma cimeira sem que Putin deixasse em maus lençóis o líder sul-africano, como era aquilo que iria acabar por acontecer. Ora, ou seja, eu neste momento só vos posso agradecer por terem estado aqui. Eu amanhã vou trazer um vídeo exclusivo sobre a questão de Yevgeny Prigozhin e da forma como ele morreu, para se poder perceber o nível a que a desinformação vai. Portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado a todos aqueles que fizeram contributo financeiro através do YouTube, do PayPal, do MBWay e também do Revolut. Eu vou deixar aqui o meu canal de Telegram, a partir do qual podem seguir as variedíssimas informações. Não se esqueçam de ver a notícia do Executive Digest de hoje, que mostra Pavlo Sadorra, o autoproclamado líder da Associação de Ucranianos em Portugal, que afinal faz aquilo, trouxe para cá o pai e trouxe para cá também o cunhado e registou-os como refugiados e eles ficaram a meter dinheiro ao bolso, que é mesmo assim. Começaram a meter dinheiro ao bolso do Estado português, pago pela Segurança Social, por serem refugiados, e agora a Segurança Social percebeu que o cunhado de Pablo Sadorra estava a trabalhar ao mesmo tempo que recebia o subsídio, diz que não sabia de nada. Nunca ninguém sabe nada. Então, o próprio cunhado não sabe quando tem aqui alguém que, de certeza, que o ajudou a preencher os papéis para poder receber como imigrante, como refugiado. E depois temos o pai do Pablo Sadorra, que vem dizer que não fala português, nem sequer fala inglês, logo recebeu a carta, mas não a conseguiu ler. Então, e o filho? Quem é que lhe preencheu os papéis para ele receber o subsídio como refugiado? Quem foi? Ele, para isso, o senhor já sabia ler português e já sabia ler inglês, não era? Mas quando chega a altura de devolver o dinheiro que é indevido, então, nessa altura, o senhor já não sabe ler inglês, já não sabe preencher papéis. Portanto, as pessoas para receber, este tipo de gente, para receber, eles até aprendem mandarim e árabe. E aprendem a preencher tudo e percebem tudo. Quando chega a altura em que são apanhados e em que têm de restituir os bens que receberam devidamente, bom, então afinal eu não percebo, não hablo português, я не говорю по-португальски, portanto começam assim, e achando que as pessoas são parvas. Portanto,
E depois, o que é, mas realmente há parvos. E os parvos aqui são os do Executive Digest, acho que é do Jornal de Negócios, uma coisa assim do género, que pertence a esta publicação, que transmitem e difundem esta notícia dizendo os subsídios aos refugiados da Ucrânia. Ou seja, eles generalizam situações de fraude cometidas pela família do Pablo Sadorra e para generalizar como se realmente Portugal e a Segurança Social estivessem a tirar subsídios e valores a refugiados que são verdadeiramente refugiados. Não. Deixem-me dizer, esta comunicação, parte desta comunicação social que difunde estas notícias, sem ter dois dedos de testa e sem parar para pensar se aquilo faz sentido, deixem-me dizer-vos uma coisa. A Segurança Social não está a tirar dinheiro aos refugiados ucranianos. O que a Segurança Social está a fazer é tirar aos trapaceiros e a exigir aos trapaceiros a restituição daquilo que eles receberam após comissão de fraude. Como o pai do Pablo Sadorra se tinha de devolver o subsídio e se soube preencher os formulários para receber o subsídio, tem de devolver ao Estado português. Porque pessoas como eu estão a trabalhar, pessoas como eu fazem descontos para a Segurança Social e é para pagar ou para ajudar também quem verdadeiramente necessita. Estas pessoas dão mau nome àquilo que é o nome de refugiados. Porque os refugiados são pessoas que verdadeiramente precisam, são pessoas que verdadeiramente estão a fugir de um conflito armado. O Pablo Sadorra, cunhado do Pablo Sadorra e o pai do Pablo Sadorra, se são tão anti-Rússia, tão bandeiritas e são tão pró-Ucrânia, porquê é que não vão para o seu país pegar numa arma e vão combater os russos? Quanto tempo é que eles foram lá para conseguirem, para tentarem enfrentar esse inimigo russo? Não. Vamos trazer para cá a família toda, vem para aqui para Portugal a família toda, ficamos aqui no sol de Portugal a meter o subsídio ao bolso e os outros que vão para lá que se desgracem. Portanto, não me venham falar em patriotas quando, quando estas pessoas nem sequer têm coragem para ir lutar de igual para igual. E que o Pablo Sadorra não tem cabedal para conseguir pegar numa arma e para cumprir serviço militar. Deixem-no meter os pés no país dele para ver se a junta militar não vai logo lá buscá-lo e mobilizá-lo coercivamente. Portanto, só que, claro, aqui é mais confortável. Portanto, vamos deixar-nos de hipocrisias. Esta gente gosta muito de fala mal dos russos, fala mal deste, fala mal daquele, mas ir para a própria terra, defender a própria terra, está quieto. Vão os outros que morram, eu fico aqui a aproveitar e a curtir o sol da Caparica e da linha e por aí fora. Portanto, estes são os patriotas. E depois metem dinheiro ao bolso, pelos vistos, que ao ponto de a Segurança Social ter de pedir a restituição desse mesmo valor. Portanto, uma vez mais, agradeço-vos a todos o cuidado que têm tido, agradeço-vos a todos também o acompanhamento que têm feito aqui no meu canal, dos conteúdos que aqui publico. Isto que eu aqui referi de Pablo Sadorra foi uma notícia publicada hoje, portanto, não sou eu que estou aqui sentado a dissertar e a decidir que quero falar mal deste ou quero falar mal daquele. Não. Isto é a notícia que diz, não fui eu. E, curiosamente, é o próprio Pablo Sadorra que vem queixar-se daquilo que está a ser feito. Mas depois, não há ninguém naquele jornal que diga, então, mas desculpe lá, então, mas porquê que tiram ao seu pai, tiram ao seu cunhado e não tiram aos outros refugiados? Tem de haver aqui diferenças. Mas claro que eu já estou mesmo a ver o tipo de discurso, não tarda, começam a dizer que é a perseguição política e é mais não sei o que mais, enfim, aquelas tretas todas, isto xenofobia, racismo, nós já sabemos como é que são aqueles chavões e lugares comuns. Estimados, eu faço uma vez mais o meu sincero agradecimento a todos aqueles que aqui estiveram, a todos aqueles que fizeram os contributos financeiros, a todos aqueles que deixam comentários e questões, que partilham os vídeos, que deixam o vosso gosto. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, o vosso like e faço votos muito sinceros de que tenham uma excelente noite. Até amanhã.